Graça e paz, amados irmãos. Estamos saudosos de todos, mas creio que em breve nos veremos pessoalmente, se Deus assim nos permitir, né? Quero estar meditando juntamente com os irmãos, na noite deste dia, na carta de Paulo aos Efésios. A cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana na Ásia. Cidade portuária, populosa e importante centro comercial, religioso e político da época. Religioso, a religiosidade deles na época nós sabemos era bem idólatra e mística. E nesta carta Paulo usa de ortodoxia, ou seja, doutrina, ensinamento da palavra, e ortopraxia, né? Exortação e ensinamento para a prática dessa palavra ensinada, né? E aqui no capítulo 2, mais especificamente do verso 1 ao verso 10, que é o que nós estaremos meditando na noite deste dia, vem nos mostrar então a manifestação do poder de Deus no homem. E essa manifestação, nesses versículos, ela se demonstra de três maneiras, né? Aqui do verso 2, do 1 ao 5, do capítulo 2, do verso 1 ao 5, nós vamos estar vendo então o poder de Deus pela ressurreição espiritual. O tratado aqui nesse capítulo versa sobre a salvação é pela graça. E do verso 2, então, a demonstração do poder de Deus em nossas vidas, na ressurreição espiritual. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outros tempos andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então aqui nós vemos, ele vos vivificou. Deus nos vivificou, estando nós mortos em todas essas atitudes que é descrita aqui pelo apóstolo, né? Até o verso 3, de maneira que nós estávamos totalmente distantes de Deus, mortos, ou seja, sem condições qualquer de nos voltar ou de virmos a buscar a esse Deus, sem condição qualquer de nos aproximarmos dele, né? Mas aprove a Deus vivificar, ou seja, nos trazer a ressurreição, assim como Cristo Jesus ressuscitou através de Deus, através do seu poder, ao terceiro dia levantou Jesus ali do sepulcro e trouxe Jesus à vida. Assim também Deus fez conosco, nos revivendo, nos ressuscitando espiritualmente, manifestando assim o seu poder na ressurreição espiritual de cada um de nós, né? E aqui nesses versos então fica registrado o que Deus fez por nós. No verso 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Alcançamos a graça de Cristo Jesus, de Deus, através de Cristo Jesus, Deus nos vivificando, ou seja, nos trazendo a vida novamente, né? Trazendo uma nova pessoa, uma nova criatura, manifestando assim então o seu poder. E também aqui, como veremos agora, a partir no verso 6, o poder de Deus pela ascensão espiritual.
Assim como Cristo ressuscitou, Deus nos ressuscitou também. Assim como Deus elevou Jesus aos céus, também fomos elevados a um lugar de glória diante de Deus. Está aqui no verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Local da igreja invisível, da igreja do Senhor. Então Deus, através da ressurreição que fez em nossas vidas, também nos elevou a uma condição de estarmos com Cristo. E em Cristo, como diz aqui, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, né? Então Deus fez isso, manifestou o seu poder em nos elevar espiritualmente a regiões celestiais e assentar nestes lugares com Cristo Jesus, através do seu poder manifestado na vida do homem. E mais então, o apóstolo Paulo continua através do verso 7 até o verso 10, onde ele vai estar mostrando a manifestação do poder de Deus, nos dando graça para praticar as boas obras através da graça de nosso Deus. Diz assim o verso 7: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não provém de vós, é dom de Deus. Então somos salvos, como salvos para demonstrar ao mundo a bondade e a benignidade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, agora vivificados por Deus através de Cristo Jesus, e gozando de bênçãos celestiais nos lugares onde Deus nos colocou assentados nestes lugares em Cristo Jesus, nós agora podemos demonstrar para o mundo as riquezas da graça de Deus nas nossas vidas. Devemos mostrar isso para o mundo, né? E aqui então diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então somos salvos por graça de Deus, e isto por meio da fé. E a própria fé, como diz aqui, não vem de nós, é dom de Deus. Então tudo através de Deus, por Cristo Jesus, somos salvos, somos feitos igreja de Deus, igreja de Cristo, a noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso então continua aqui, não vem, no verso 9, não vem das obras para que ninguém se vanglorie, ou seja, não é o que possamos fazer, o que fazemos, que nos dá o direito ou nos faz ser merecedores do que Cristo Jesus tem feito por nós, né? E no verso 10, então, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus, aqui nesses versos, então, manifesta o seu poder em nos preparar, em nos habilitar, para que nós viéssemos a praticar as boas obras. E essas boas obras são feitas em Cristo Jesus, a qual Deus preparou para que nós andássemos nela, ou seja, nessas boas obras, as boas obras preparadas por Deus, né? E Deus as fez para que nós pudéssemos andar nela, ou seja, caminhar, praticar essas boas obras, para que o mundo então visse, né? Cristo na sua igreja, visse Cristo em nós, né? Como diz ali em João 15:5, eu sou a videira e vós as varas.
Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Cristo Jesus não podemos fazer nada. Tudo que fazemos, nos movemos, é tudo através de Cristo Jesus, através da sua graça, a graça dada através de Deus na salvação do homem. Então, é que nos permite estarmos nas regiões celestiais, sermos pessoas, novas criaturas, nascidos em Cristo, novas pessoas, novas criaturas, e com obras também agora feitas por Deus para que nós andássemos nela. Então, dando-nos completa vida nova em Cristo Jesus. Desta forma que o apóstolo Paulo, então, aqui nesses capítulos de Éfeso 2, nesses versículos, ele demonstra a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida do homem, daquele que Deus chamou, daquele que Deus separou. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo manda esta carta a quem? A igreja de Éfeso, ou seja, aqueles que foram separados ali da cidade de Éfeso, foram escolhidos e separados por Deus para formar a sua igreja presencial aqui na terra. Então, e o apóstolo Paulo, então, usado por Deus para levantar essa igreja e para doutrinar e ensinar essa igreja, mostra aqui, então, a manifestação do poder de Deus na vida do homem. Deus vivifica, ou seja, Deus ressuscita, Deus eleva a condição de alguém em regiões celestiais e Deus prepara para que sejamos então executores de boas obras em Cristo Jesus, porque por Ele e para Ele são todas as coisas, e a Ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque toda a glória a Deus pertence. E glorificado seja Deus na minha vida, na tua vida, pela graciosa graça que Ele tem nos dado e conferido a cada um de nós. Que nós possamos nos empenhar a conhecer mais e mais a esse Deus, e através do aprendizado da sua palavra que Deus nos aproxima mais dele. Em Oséias ficou registrado que o povo erra por não conhecer as Escrituras, porque são elas que testificam de Deus. Que nós possamos nos dedicar mais para aprendermos de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós, e que nós possamos verdadeiramente praticar as boas obras que Deus tem preparado para cada um de nós, sendo desta forma luz na terra e sal, luz para o mundo e sal para a terra. Amém, amados? Oremos, queridos. Pai Santo e Deus da glória, queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de podermos nesta noite, ó Pai querido, estarmos aqui meditando juntamente com os nossos irmãos e também, Senhor, nos preparando para ouvir o ensino da Tua palavra, Senhor. Que todos nós estejamos com os nossos ouvidos abertos, os nossos corações preparados por Ti, ó Pai, para recebermos de Ti o ensino, Senhor, e a graça da Tua misericórdia e salvação sobre as nossas vidas. E através do ensino, do entendimento, Senhor, e da revelação da Tua palavra, ó Pai querido, que Tu possas, Senhor, fazer de nós, Senhor, exatamente aquilo que Tu queres, Senhor, que nós nos coloquemos como vaso na mão do oleiro, Pai. Queremos Te pedir também ainda pelo nosso pastor Luiz Aparício, ó Pai querido, que estará, Senhor, nos ensinando, Senhor, que tem nos doutrinado, ó Pai querido, conforme a Tua palavra, Senhor. Dá graça a Ele, usa Ele, Senhor, por misericórdia e graça Tua, Senhor. E que muitas vidas, Senhor, possam ser alcançadas, ó Pai querido, e transformadas pelo poder que há na Tua palavra. E que toda a glória, Senhor, seja dada e rendida a Ti. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.
Deus abençoe, amados. Tem lugar em minha casa, se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei, ó Rei dos Reis. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu, ainda mais alguém humilde como eu, ó grande Rei. Já que veio é bem-vindo em meu viver, faça sua esta casa, ó meu Rei, e eu faça santa, 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 e santo eu serei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Eu fui uma casa onde muita coisa entrou. Só eu sei o quanto o coração chorou, mas Deus mudou. Quando permiti que Ele entrasse em meu viver, fiz mudanças que jamais imaginei realizar. Minha casa é minha vida e dei pra Deus. Ó Senhor, como quiser, vem transformar. E eu faça santa, 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 e santo eu serei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. E eu faça santa, 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 e santo eu serei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. E eu faça santa, 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 e santo eu serei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Hoje, quarta-feira, estamos então diante de mais uma oportunidade para darmos o reforço do estudo bíblico dominical. No último domingo, nós estudamos a lição 3, eleição e predestinação, e fizemos uma série de considerações sobre o assunto. Sem dúvida, o principal dele é que agora um escritor assembleano reconhece a importância do tema eleição e predestinação. Tema este que outrora foi até rechaçado e foi até diabolizado pela mesma igreja, não é? Assembleia de Deus. Bem, falamos para os irmãos então que biblicamente eleição e predestinação são temas bíblicos
e são bases para a construção da doutrina da soteriologia bíblica ou da salvação bíblica. Eleição e predestinação são então conceitos bíblicos que são interpretados diferentes, considerando que o movimento pentecostal, de alguma forma influenciado pelos conceitos de Armínio e de seus discípulos, em especial os remonstrantes, acabam defendendo a ideia de uma eleição e predestinação corporativa. A ideia deles é que a eleição e a predestinação são conceitos ligados à igreja como um corpo, como um todo, de forma coletiva. Enquanto João Calvino e grande parte dos reformados a qual nós seguimos, a linha teológica, crê numa eleição e numa predestinação individual, numa eleição e predestinação particular. Entendemos de que, se de fato cremos que a salvação é particular e pessoal, não há razão do porquê crer numa eleição e numa predestinação coletiva. Também falamos, assim de forma um pouco mais veemente, que a eleição e a predestinação arminiana remonstrante, defendida pelo escritor da lição, entende que ambas são definidas pela presciência, não é? De que Deus sabia previamente, ou sabe previamente, daqueles que iriam se salvar. E por saber a decisão destes que iriam se salvar, Deus, previamente, antes, não é, das coisas, definiu então ou confirmou a eleição e predestinação destes. Mais do que isso, crê também que, pela linha da presciência, que Deus não apenas sabe antecipadamente dos que criam, mas sabe também antecipadamente dos que perseverariam, sempre com base nessa ideia de que Deus sabe antecipadamente, mas de que não foi Deus que definiu o futuro de qualquer tipo de pessoa, mas de que a pessoa, por sua decisão, é que define então o seu futuro. E aí então abre um espaço para defender a ideia do livre-arbítrio, ou seja, a capacidade que o homem tem de ser livre para decidir ou não a respeito das coisas de Deus antes mesmo de estar em Deus. Bem, procuramos esclarecer os irmãos de que nós cremos então numa eleição e numa predestinação atribuída toda ela às decisões de Deus, à sua vontade, por fim, à sua decisão e realização. Cremos num Deus que é presciente, sim, mas isso não é a base da eleição e da predestinação ou de qualquer coisa relacionada ao futuro. Cremos de que se Deus decidiu todas as coisas, não é? E decidiu previamente, definiu previamente, é lógico que ele sabe e ele tem conhecimento daquilo que ele definiu. Então não somos também contra a presciência, só aplicamos a presciência de maneira a estar subordinada, tá, às decisões de Deus de ordem eternas, não é? As suas decisões. Então, a linha arminiana remonstrante defende uma presciência para justificar o livre-arbítrio do homem. E nós entendemos que a presciência está subordinada à onisciência, à onipotência, à onipresença de Deus, ou seja, à sua soberania absoluta, e de que é óbvio que Deus, decidindo todas as coisas previamente, sabe do que ele decidiu ou tem conhecimento daquilo que ele decidiu.
Tá bem? Bem, simples assim. Todavia, queridos, o que vale realmente realçar que a eleição e predestinação para o reformado está sustentado nas decisões de Deus, enquanto a eleição e predestinação remonstrante, assim podemos dizer, está sustentada, tá, nas decisões humanas. Bem, queridos, aí fica bem claro o divisor de águas mais simples, de que para um reformado é Deus que escolhe, é Deus que elege, é Deus que decide, e para o remonstrante é o homem, é a pessoa que decide se quer ou se não quer a Cristo e a salvação que lhe foi oferecida. Nesse sentido, para nós reformados, a eleição e todo aspecto soteriológico é incondicional, não depende de condição, a não ser a própria vontade de Deus. E para os remonstrantes, toda a construção de eleição e predestinação e todos os conceitos soteriológicos são condicionais, ou seja, vão depender da ação, da decisão, da posição do homem. Bem, queridos, vale ainda dizer, nesse aspecto, que as nossas posições soteriológicas definem um conceito, não é? Baseado no monergismo, ou seja, apenas Deus, não é responsável pela salvação do homem, enquanto no sinergismo, que é o conceito remonstrante, esta decisão ou essa responsabilidade é compartilhada. Há uma cooperação do homem com Deus para se conseguir a salvação. Bem, de maneira geral, queridos, e basicamente para os irmãos até mais simples, é o que a gente deve entender, o que a gente deve compreender sobre este conceito, então, de eleição e predestinação. Ultimamente tem havido muitos debates nesse campo. Eu acho que, de forma acadêmica, o debate é muito interessante. No acadecismo, nós devemos incentivar o debate. Mas penso que no ambiente de igreja, principalmente nós que tivemos a chance de estarmos estudando num seminário teológico, ou numa igreja que tem um razoável seminário, isso é até tranquilo de nós encararmos um certo debate. Mas o que me parece que muitos dos irmãos não consideram é que às vezes nós queremos criar um debate num meio onde as pessoas não têm estrutura de escola, não têm um bom conhecimento de língua portuguesa, tem dificuldade de leitura, tem dificuldade gramatical, tem dificuldade de vocabulário, tem dificuldade de uma interpretação de texto, não é? Tem dificuldade até de leitura, não é? E nós querermos propormos certos debates no meio de pessoas tão limitadas, realmente se torna algo meio que desastroso. Então, bem, amados, se o irmão realmente tem vontade de debater, o irmão deve ir para o acadecismo, fazer parte de uma boa academia, de um bom seminário teológico, para lá então encontrar pessoas de cabeças razoáveis, não é? E que tenham de alguma forma alguma possibilidade de entrar num debate, numa posição onde você observa que há uma possibilidade de convencer a outra parte. Senão não há. Senão é aquela história entre crente assembleano e testemunha de Jeová. O assembleano apela
não é? E chama o TJ para orar, não é? E dá uma talagada de línguas estranhas na cara do TJ. Por quê? Porque lhe falta argumento, falta-lhe conhecimento bíblico. Então, queridos, certas propostas de debates não cabe para nós, entendeu? Provocarmos irmãos mais simples, porque nós vamos acabar ou produzindo dúvida na cabeça do irmão, produzindo até um certo escândalo, produzindo inclusive mais prejuízo do que avanço. Vamos levar o irmão inclusive até despertar algum tipo de sentimento ruim em relação a nós. Vamos ser acusados de teólogos que a letra mata, vamos ser acusados de soberbos, vamos ser taxados de várias coisas. E nós precisamos realmente ter um pouco de cautela nessas coisas. Bem, dentro de uma igreja como a nossa, a reconciliação, onde de alguma forma a gente tem por anos, não é? Preparado os irmãos para um conhecimento mais profundo da palavra, é um pouco diferente. Mas mesmo assim, os irmãos mais novos passarão por apertos de se contextualizar dentro daquele sistema do embate, não é? Do debate, e realmente tudo isso é muito sério. Tudo isso é muito sério. Nós precisamos entender que além dessas dificuldades da maioria dos nossos irmãos quanto à escola, nós também temos igrejas em que a escola dominical, por vezes, o professor é analfabeto, tá? Não só bíblico, como analfabeto também nos seus recursos de gramática, nos seus recursos de leitura, nos seus recursos da própria língua portuguesa. E nós precisamos considerar isso. Outras, não só os professores de escola dominical, mas os próprios pastores têm certa dificuldade para doutrinar, não é? Grande parte de igrejas já não tem mais o padrão de uma doutrina em cima daquilo que é aspectos fundamentais. Então, queridos, é sério. É sério, por exemplo, pessoas que estão numa igreja, digamos, remonstrantes, o aluno ir para o seminário teológico e quando ele se depara com teologia sistemática e vai enxergar bibliologia, soteriologia, paracletologia, cristologia, amartiologia, e de repente ele nunca ouviu falar dessas coisas. Como que pode, queridos? Chegar nos nossos seminários pessoas que não conhecem nada sobre doutrinas fundamentais que deveriam, sua base, ter sido dada ainda no seu discipulado e reiterado nos cultos doutrinários. Mas é esta a nossa realidade. Grande parte da igreja evangélica não ensina, ou se detém a ensino psicológicos, como doutrina dos temperamentos, ou pensamento dos temperamentos, não é? Os tais ensinos da teologia da prosperidade, hoje as mensagens coach, e por aí vai. Né? Quer dizer, não ensina, e o que ensina está fora daquilo que é fundamental. E mais, grande parte da igreja, ela está centrada apenas e tão somente no show. Então é aquela adoração humanista, tá? Para produzir lágrimas, produzir emoções. É aquela indústria programada para produzir emoções. É aquela mensagem também programada para produzir autoajuda e produzir motivação, autoestima, coisas do tipo. E aquilo que é básico não existe. E aí, meus amados,
muitos de nós vamos querer debater eleição e predestinação com pessoas que nasceram e vivem em ambientes como esse. Isso é desumano até, querido. Se você, neste ambiente, conseguiu se identificar, conseguiu aprender, conseguiu progredir nisso, meu irmão, se sinta realmente um privilegiado. Porque os sistemas, eles foram criados para não permitir esta possibilidade. Tá? E a própria CPAD lança uma revista como essa porque sabe que hoje, com as redes sociais, não é, o acesso do crente a esse tipo de doutrina, eleição e predestinação, é tão forte, é tão rápido esse acesso, que antes era tão difícil, que é preciso eles, de alguma forma, se voltar ao ensino, até com medo pelo tamanho, né, das perdas de crentes que estão ocorrendo do meio remonstrante arminiano para o modelo reformado. Então, é muito mais uma tentativa até de proteger, não é, o seu gado, do que propriamente de ensinar a igreja. Bem, eu não sou contra conceitos arminianos puros. Eu penso que dá para caminhar muito bem com a doutrina arminiana clássica, que eu entendo que é monergista também, porque atribui a graça preveniente, tá, como a causa para que a pessoa possa ter acesso às coisas de Deus. Bem, eu vou hoje aproveitar em parte o estudo bíblico que está na Bíblia de Estudo Pentecostal, se você tiver ela, páginas 1808 e 1809, que vai falar sobre eleição e predestinação. Tá? Bem, minha época de assembleano, eu sempre usei esta Bíblia, meus estudos, minhas pregações, minha base, inclusive, de escola dominical, foi muito construída com o apoio desta Bíblia, a Bíblia de Estudo Pentecostal, para mim, uma das ferramentas melhores que nós temos enquanto Bíblias de estudo. Ao lado da Bíblia de Genebra, da Thompson e da MacArthur, sem dúvida, é a melhor Bíblia que nós temos. E alguém que tem minha visão continuista e que, como eu, não refuta o arminianismo clássico por considerar que ele é monergista, é uma boa opção. Não adianta você querer, meu irmão, hoje em dia, propor algum tipo de discussão com alguém que se diz arminiano, mas que na prática, meu irmão, ele é aluno, tá, discípulo de Pelágio ou dos remonstrantes influenciados por Erasmo de Roterdã. Tá? Não adianta, querido. Chega até a ser desonesto, inclusive da nossa parte, querer debater com o arminiano, não é, que se diz arminiano, mas que a sua prática é pelagiana ou até remonstrante. Não tem o que debater, irmãos. É antítese, é contraste, é paradoxo. Não é possível caminhar junto. O próprio Armínio não aceitava as posições de Pelágio. Então, você precisa considerar isso. Precisa considerar, inclusive, que Armínio surge no contexto de igreja reformada. Então, essas coisas são fundamentais. Então, vamos falar um pouquinho sobre eleição e predestinação, baseado na Bíblia de Estudo Pentecostal, sobre a visão da eleição corporativa. Tá?
e da predestinação também coletiva. Vamos falar então um pouquinho sobre isso. Eu repito, estou aproveitando o estudo da página 1808 e 1809 da Bíblia de Estudo Pentecostal, que está exatamente ali dentro do texto de Efésios, tá? Dentro do texto de Efésios 1, versos 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Bem, fique claro, tá? Tudo aquilo que vamos comentar aqui, exceto quando eu fizer alguma ponderação e direi, o pensamento, tá? Da CPAD, quando construiu a Bíblia de Estudo Pentecostal, uma ferramenta muito boa, revisada por pessoas que compunham o corpo doutrinário das casas publicadoras das Assembleias de Deus, à época, que representava o pensamento assembleano sem essa divisão que nós temos hoje, tá? Sem essa divisão que nós temos hoje. Então vamos lá. Eleição. A escolha por Deus daqueles que creem em Cristo é uma doutrina importante. Olha só. Vou repetir. A escolha por Deus daqueles que creem em Cristo é uma doutrina importante. Tá? A eleição do grego eklegoi refere-se à escolha feita por Deus, em Cristo, de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Essa eleição é uma expressão de amor de Deus que recebe como seu todos os que recebem seu Filho Jesus. A doutrina da eleição abarca as seguintes verdades. 1. Ela é cristocêntrica. 2. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. 3. A eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva. 4. A eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis. 5. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, essas são as marcas da tal eleição sustentada pelo sistema arminiano. Ele diz lá, a eleição é cristocêntrica, isto é, a eleição de pessoas ocorre somente em uma união com Jesus Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, Deus declara: eis aqui o meu servo que escolhi. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. 1. O 2. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. Ou seja, em Cristo pelo seu sangue. O propósito de Deus, já antes da criação, era ter um povo para ser mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Um povo para ser seu. Não é? Sendo assim, a eleição é fundamentada na morte sacrificial de Cristo no Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. Ok? Então, ela é cristocêntrica e ela é pelo meio do sangue. 3. A eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva. Isto é, a eleição de um povo. O povo adquirido por Deus. A noiva de Cristo. Logo, a eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente à medida que esse se identifica e se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira. É uma eleição como a de Israel no Antigo Testamento. Ok? A ideia de povo, a ideia de coletivo. 4. A eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis.
Mas, individualmente, a certeza dessa eleição depende da condição da fé pessoal e viva em Jesus Cristo e da perseverança na união com Ele. O apóstolo Paulo demonstra esse fato da seguinte maneira: o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso se refere tanto ao perdão dos pecados como à santificação e à santidade. O povo eleito de Deus está sendo conduzido pelo Espírito Santo em direção à santificação e à santidade. O apóstolo enfatiza repetidas vezes o propósito supremo de Deus. B. O cumprimento desse propósito para a igreja como corpo não falhará. Cristo a apresentará a si mesmo igreja gloriosa, santa e irrepreensível. O cumprimento desse propósito para o crente como indivíduo dentro da igreja é condicional. Cristo nos apresentará santos e irrepreensíveis diante dele. E somente se continuarmos na fé. A Bíblia mostra isso claramente. Cristo irá vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes firmados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Ok? Então observa a ênfase da ideia da eleição coletiva, sempre sustentada, não é, na condição do homem de crer e na condição dele perseverar. Isso é a aplicação da eleição corporativa, a qual o escritor defende da nossa lição. 5. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa consoante seu prévio arrependimento e fé ao aceitar o dom da salvação em Cristo. Olha lá, previamente. Já explicamos isso para os irmãos. Tá? A ideia de que o homem pode decidir por Deus sem ainda ser de Deus. E nós não cremos assim. Mediante a fé, o Espírito Santo admite o crente ao corpo eleito de Cristo, a igreja. E assim ele torna um dos eleitos. Daí tanto Deus quanto o homem têm responsabilidade na eleição. Tá? Então, a forma deste pensamento de atribuir a responsabilidade pessoal é dizer que Deus oferece a todos, mas só os que querem, só os que aceitam é que serão eleitos, tá? E não só os que querem e aceitam, mas aqueles também que querem, que aceitam e que perseveram, dando aqui de maneira clara a possibilidade da perda da salvação, ok? E como já explicamos aos irmãos, não é assim que vemos. Tá? Entendemos que a eleição ela é pessoal e é feita por Deus. Nós precisamos entender o texto que há muitos chamados e poucos escolhidos. E dentro da igreja nós vamos observando isso. Muitas pessoas que estão lá e que não perseveram. E por que não perseveram? Porque não foram escolhidos. Na hora da chamada, como um peixe, como uma rede, vem todo tipo de coisa dentro de uma rede. E você separa o peixe bom para um lado, o estragado, o pedaço de madeira, a lata para outro. Mas quando o evangelho chama, vem todo tipo de coisa nesta rede. Mas a escolha, observe, é que vai determinar aquele que realmente vai perseverar e que é de Cristo. Ok, queridos? Dentro da igreja também tem joio. Joio que cresce junto com o trigo. E que vai crescer e que vai estar junto até o dia da ceifa, aonde vai se separar o joio do trigo. Por quê? Porque se tirar o joio antes para queimar, nós vamos acabar levando trigo junto. Então a Bíblia diz que muitas das vezes é preciso o processo de consumação das coisas para que realmente possamos entender quem realmente foi chamado e quem não é. Pastor, então quando uma pessoa hoje, na linha reformada, ele não persevera,
O que a gente diz? Ele perdeu a salvação? Não. A linha arminiana remonstrante vai dizer isso. Nós vamos dizer o quê? Nós vamos dizer que essa pessoa nunca foi salva. Porque todo salvo vai perseverar. Por quê? Porque foi Deus que escolheu ele para salvação e para ele perseverar. Escolheu ele para ter fé e para ele perseverar. Tá? Então, na verdade, é esta a condição. Ok, queridos? Então, para nós, quem se perde, não se perdeu porque um dia já teve. Não, parecia estar, parecia ser, mas na verdade nunca foi. Porque se fosse, apesar de todos os erros, de todas as dificuldades, geraria o fruto do arrependimento, tá? E permaneceria. Tá bom, queridos? Bem, o conceito da predestinação. A palavra grego aí, proorizo, significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a igreja verdadeira. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus, todos os crentes genuínos em Cristo. Deus predestina seus eleitos a serem chamados, justificados, glorificados, conformados à imagem do Filho, santos, inculpáveis, adotados como filhos, redimidos, participantes de uma herança, para louvor de sua glória. Os participantes do Espírito Santo, os criados em Cristo Jesus para as boas obras. A predestinação, assim como a eleição, refere-se ao corpo coletivo de Cristo, isto é, a verdadeira igreja, e abrange indivíduos somente quando inclusos neste corpo, mediante a fé viva em Jesus Cristo. Tá? Então, para esta linha corporativa de eleição e predestinação, a predestinação é para a igreja, tá? E a eleição é para o indivíduo que está dentro desta igreja. Então, você é eleito para estar dentro de uma igreja que foi predestinada. Então, a igreja é predestinada à salvação. Não há possibilidade nenhuma de não existir uma igreja realmente salva no último momento. Porém, para você realmente fazer parte desta igreja, você precisa ser um eleito para compor esta igreja. Fora da igreja não há salvação. Essa é a ideia. No tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, a igreja, para ser sua própria nau. Cristo é o capitão e o piloto deste navio. Todos os que desejam estar neste navio eleito podem fazê-lo mediante a fé em Cristo. Enquanto permanecerem no navio, acompanhando o seu capitão, estarão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Então Deus convida a todos a entrar a bordo do navio eleito, mediante Jesus Cristo. Então você vê, um navio que é a igreja está predestinado a chegar ao seu destino, ao seu porto seguro. Todos os que estão dentro deste navio podem se considerar eleitos. Fora deste navio não são eleitos. Ok? E por conseguinte, não poderão estar dentro do navio predestinado à salvação. Esse é o conceito maior, que é bom que você entenda, até porque a gente não sabe os próximos desafios que a lição vai nos trazer, mas é bom que você tenha um conceito claro, tá? Que não chega a ser absurdo essa ideia da eleição e predestinação corporativa, tá? Não deixa de ser. E eu volto a dizer, o grande absurdo era os pentecas, não é, atribuírem a nós conceitos de que éramos heréticos pelo simples fato de nós abrirmos a boca para falar eleição e predestinação.
Então por aí você vê a falta de conhecimento dos irmãos que fazem ele gerar debate, guerras com a gente, briga com a gente, que a gente não deve entrar, porque eles não sabem nem exatamente o que eles creem, nem o que a gente crê. Porque se eles refutam, se eles demonizavam a palavra eleição e predestinação, tá? Como que agora eles podem querer, de alguma maneira, aplicar ela de uma outra forma? Então cabe a todos nós, compreendendo os conceitos de eleição e predestinação dentro deste mundo mais arminiano remonstrante, para nós entendermos como, de alguma forma, explicar aos irmãos. Eles primeiro precisam, tá, aceitar, entender que a Bíblia não demoniza a eleição e predestinação, apenas a linha arminiana remonstrante trata diferente do que a linha reformada trata. Eles primeiro precisam entender isso, para então algum tipo de debate ter algum fruto, senão não haverá. Tá? Senão não haverá. E aí é o que você ouve com frequência por aí. Caiu, não é? Na heresia calvinista, a seita calvinista, como muitos falam por aí. E por que eles falam isso de nós? Porque na verdade eles dizem que são arminianos, mas totalmente com os dois pés, eu disse os dois, mergulhados nos conceitos pelagianos da igreja romana. Tá? Eles não mudaram em nada, tanto que a maioria deles estão fazendo campanha por aí. Tá? A maioria deles estão por aí, querendo fazer alguma coisa para Deus, para obter alguma coisa de Deus. Que graça que eles entendem? Que doutrina da graça que eles entendem? Certamente não entendem. Por isso que certos debates são infrutíferos e viram combates, tá? Agressões. E eu tenho aprendido uma coisa, viu, irmãos? Aprendi a dura custa, já briguei, já esperneei, já fiquei vermelho, já alterei voz. Hoje, para mim, eu só digo para mim mesmo as palavras que Deus tem assentado no meu coração. Não lance pérolas aos porcos. Tá? Tem horas que nós temos que considerar isso e deixar que o Espírito Santo ou use outra pessoa ou que cumpra naquela vida o seu propósito. Se não é de eleição e predestinação para a vida eterna, que cada um siga o seu caminho, caído no pecado, em direção ao tormento eterno. Nós precisamos entender que Deus é glorificado nos que salvam e também nos que perecem, porque quem definiu inferno como lugar daqueles que não são salvos em Cristo Jesus foi o próprio Deus, foi o próprio Cristo. Tá? É isso aí. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te guarde e que você também observe o nosso esforço de você aprender um pouquinho o que é eleição e predestinação dentro do contexto até da doutrina pentecostal, para você também não fazer aplicações e comparações totalmente inócuas e desnecessárias. Tá? Segundo lugar, você também não ir debater com pelagiano. Pelagiano precisa de conversão e não de debate para ver qual a melhor interpretação de um texto bíblico. Eu vou repetir, pelagiano e remonstrantes humanistas influenciados por Erasmo de Roterdã precisam nascer de novo e não entrar de um debate para saber qual a melhor escola de interpretação bíblica. Tá bom? Tenho dito. Deus abençoe. Amém.
agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim, as vozes de 1 milhão de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. Adeus.
Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.